YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor John, do canal Química do John. Olha só, hoje o nosso tema é pressão de vapor. Sabe o que é isso? Não? Então já se inscreva no canal porque isso é essencial para a sua aprovação. Mais volátil, líquido menos volátil, é que tem maior pressão de vapor ou que tem menor pressão de vapor? Logo depois da vinheta eu te falo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha só, que legal, ó. Estamos aqui junto, ó, a gente precisa dialogar a respeito de pressão de vapor, tá? É um tema muito pouco explorado e, na verdade, o aluno geralmente ele não tem a exata compreensão do que é isso. Beleza, então vamos imaginar assim, ó. Eu vou pegar um líquido, certo? E eu vou colocá-lo dentro de um recipiente. E ali dentro desse recipiente, esse líquido ele vai começar a evaporar numa temperatura pré-estabelecida, ok? Beleza. Uma vez que esse líquido começa a evaporar, vai chegar um momento, lembrando, o recipiente está fechado a uma temperatura constante, certo? Vai chegar um momento que é o momento de um equilíbrio, onde a velocidade com que há a evaporação se iguala com a velocidade de condensação. Evapora, condensa, evapora, condensa, evapora, condensa. Isso vai acontecer com qualquer líquido que for mantido a uma temperatura constante, ok? Esse momento é o que a gente chama de pressão máxima de vapor naquele contexto, a PMV. Então, se alguém te perguntar o que é PMV, tá? Remete à perspectiva do momento em que há o equilíbrio físico entre a forma líquida e a forma vapor. A velocidade de evaporação se iguala com a velocidade de condensação. Ok? Beleza? Então tá, então vamos continuar o nosso processo aqui, ó. Olha só esse exemplo. Você tem acetona, água e óleo. Beleza? Então se eu te perguntasse aqui agora, vamos lá, gente. Quem é mais volátil? Você vai me falar o quê? Bem, prof, volátil tem a ver com desprendimento, né? Transformação de líquido em gás. Então a acetona é mais volátil. Será? Isso no dia a dia a gente sabe que é fato. Deixou um recipiente de acetona aberto, a velocidade com que há a evaporação é muito grande. Não é isso? Só que no recipiente aberto a gente não consegue medir isso. A gente não consegue medir essa pressão de vapor. Então o que a gente faz? A gente fecha o recipiente, espera um determinado tempo para que o medidor de pressão ele aumente, né, ele registre um valor tal que em um determinado momento ele vai se tornar inalterado. Ele sobe, 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 sobe e estabiliza. Esse momento de estabilização é chamado de PMV daquele contexto, certo? Então assim, ó, quando você relaciona ponto de ebulição, pressão de vapor e volatilidade, como é que é? Pensa assim, ó, o líquido que tem uma temperatura de ebulição mais alta é porque ele é pouco volátil, ou seja, a pressão de vapor dele é baixa. Entendeu? Pressão de vapor está ligada à volatilidade. Líquidos mais voláteis têm PMV alta. Líquidos menos voláteis terão PMV baixa. Fica atento a isso, hein? Fique muito atento a esse fator. E aí, olha aqui, ó. O tamanho do recipiente, o formato do recipiente não interferirá na PMV, entende? A PMV é uma propriedade que não depende do tamanho do recipiente. Se você fala que um líquido é volátil, ele é volátil em qualquer recipiente, não é a lógica? Não é esse o sentido que a gente vê? Se você fala que a acetona é volátil, você não precisa me falar se é no recipiente A, B e C. Ela é volátil, isso é da essência dela, isso é uma propriedade intensiva daquela substância, ok? Então ela não depende do volume ou do formato do recipiente. Um fator que é importantíssimo nessa análise é a temperatura. A temperatura é crucial, uma vez que à medida que se aumenta a temperatura, a tendência é da quantidade de vapor aumentar, não é isso? E as forças intermoleculares também representam um fator importantíssimo para que a pressão de vapor seja maior ou menor, o desprendimento para a forma gasosa seja maior ou menor, entende? Beleza? Ok? Então, olha só, pensando aqui
na natureza do líquido? Percebe que água e éter, nas mesmas condições, a PMV do éter é muito mais alta. Por quê, John? Porque o éter é muito mais volátil, não é isso? Agora, vamos registrar. Nessa aula eu quero ficar muito ali, né, vidrado com você na temperatura. Vamos pensar assim, ó. Quando você fala em temperatura aumentada, na verdade, o que está aumentando ali? O que é temperatura? Não é o grau de agitação molecular? Então, se a temperatura aumentou, isso implica num aumento de agitação. Se a agitação aumentou, a quantidade de vapor agora formado é maior. Se a quantidade de vapor é maior dentro do mesmo ambiente, a pressão de vapor aumentou. Concluindo, vamos lá. À medida que se aumenta a temperatura, você vai alcançar um quadro em que a quantidade de vapor é maior, a pressão de vapor é maior. Aquela lógica de usar temperaturas mais altas para que a evaporação seja um processo mais intenso. Entende isso? Tá beleza isso? Gente, qualquer coisa que você tiver dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, tá? Pode ter certeza que eu vou te responder. Aqui, ó, é só para você ter uma lucidez de que à medida que você aumenta a temperatura, ó, vai, uou, não é assim? À medida que você aumenta a temperatura, a pressão de vapor vai aumentando. Você concorda que quando a água ela está numa temperatura muito baixa, você acha que ela nem está evaporando, né? Uma vez que a capacidade é muito baixa, a quantidade de vapor é muito baixa. Agora, à medida que você vai aumentando a temperatura, o que vai acontecendo? Você vai obtendo valores cada vez mais altos de pressão máxima de vapor. Ok? Legal, hein, gente? Muito bom isso, ó. Olha essa situação. Você tem água em duas temperaturas diferentes. Logicamente, na temperatura mais alta, a PMV vai ser maior. Certo? Olha que massa esse exemplo aqui, ó. Você tem 4 líquidos de sulfeto de carbono, que é o primeiro em azul, a curva em azul. Depois, metanol, etanol e água, ok? Essa reta em vermelho, paralela ao eixo X, representa aqui a pressão atmosférica a nível do mar, 1 atm, certo? Então, nesse contexto aqui, ó, o que vai acontecer? Olha só, você viu essa bolinha subindo? Uau! Faz de novo, John. Vamos lá, gente, ó. Uau! À medida que você aumenta a temperatura, a PMV aumenta até um limite. Entendeu? Você vai aquecendo, a PMV vai aumentando até um limite. Nas condições aí, a nível do mar, esse limite equivale a 1 atm. É ali que nós registraremos a ebulição. Um líquido, gente, coloca no seu coraçãozinho assim, ó. Um líquido, ele entrará em ebulição quando a sua PMV igualar com a externa. Igualar, nesse caso, com a atmosférica. E, nesse exato momento, nós entraremos no que é chamado de ebulição. Então, ebulição não é soltar bolinhas. Não é exatamente essa a definição. A definição é a pressão máxima de vapor igualar com a externa. Essa externa, em geral, é a atmosférica. Ok? Então, olha que legal isso aqui, ó. Um líquido, ele entra em ebulição quando a sua pressão de vapor iguala com a externa. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil o líquido. Papel e caneta na mão, hein, gente? Isso aqui são tópicos essenciais do seu resumo. Quanto mais volátil o líquido, menor será a sua temperatura de ebulição. Beleza? Voltando para aquele gráfico, para a gente terminar essa aula aqui, o que vai acontecer aqui, ó? Você percebe que a água, ela alcança aquele ponto específico ali, ó, que é chamado de ebulição, a 100 graus Celsius, ok? Agora, as outras curvas alcançam esse valor numa temperatura mais baixa, entendeu? A curva que está aqui mais à esquerda, que é a azul, ela representa o líquido mais volátil dos 4. Nessas curvas, a curva mais próxima do eixo Y, entende, ó? Se você estabelece uma temperatura tal aqui, você vai numa temperatura, por exemplo, de 40, você percebe que o líquido aqui em azul, ele é o que tem maior capacidade de evaporar. Entendeu? Então, numa mesma temperatura, vamos lá, o azul é o mais volátil, o preto é o menos volátil. Entendeu?
Então, sempre nesse gráfico que você estiver atrás da temperatura de ebulição, o que você vai fazer? Você vai traçar a horizontal equivalente à externa, equivalente à atmosférica. Quando ela encostar na curva em questão, você desce, olha lá, perto de 80. E o verde desce ali acima de 60. E o azul, pá, acima de 40, entendeu? Traçou a horizontal até chegar na curva, desceu, ali é o ponto de ebulição naquela condição. Beleza, beleza, gente? Entendeu isso aqui? Olha lá que legal, numa mesma temperatura, o azul é mais volátil, ele está te mostrando isso aí, ó, né? E vai aparecer algumas coisas nesse gráfico aí, ó. E na próxima aula eu quero falar um pouco com vocês a respeito dessa condição de força intermolecular, né? Que também é um fator importantíssimo nesse nosso estudo, tá? Espero muito que você tenha gostado disso aqui. Mande para alguém isso, tá? Eu quero contar contigo o tempo todo, porque você conta comigo, não conta? Eu faço o possível e o imaginável para te ajudar. Entendeu? Então entre no link do Telegram nosso, tá? Totalmente gratuito. No Instagram eu também tenho um trabalho muito, muito legal lá. Agora eu tô chamando ele de John Flix. Beleza? Então eu conto contigo e você conta comigo. Essa parceria é imbatível. Valeu? Um grande beijo. Tchau!